Se você chegou aqui, provavelmente você já viu a aula desse canal sobre a independência dos Estados Unidos. Mas tu provavelmente não sabe o que aconteceu depois. Quer saber o que aconteceu logo depois da independência dos Estados Unidos e entender como que esse país se tornou ainda hoje a maior potência econômica capitalista do mundo? Aqui daqui a 5 segundos tu vai conseguir pegar um pouquinho dessa história. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazolin na área. De novo, plano de história no ar com Estados Unidos, a conquista do Oeste. Esse termo, a conquista do Oeste, é usado para a história dos Estados Unidos do século XIX, justamente no momento logo após a independência, porque o desenvolvimento econômico que você já ouviu falar, ou mesmo você já foi lá ver dentro dos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico capitalista atual dos Estados Unidos, tem uma origem, e parte dessa origem tem a ver com a ocupação de todo o território dos Estados Unidos. Você sabe muito bem que, como o Brasil, como a Rússia, como o próprio Canadá, os Estados Unidos é um país continental, com um território gigantesco, e a conquista do Oeste, ou então para alguns, a marcha para o Oeste, tem a ver com a ocupação de todo o território entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Por isso que eu fiz esse mapinha aqui, para você conseguir perceber a diferença entre o território das antigas 13 colônias, que era a parte que realmente foi colonizada pela Inglaterra, e agora o atual dos Estados Unidos. Aqui nessas pontinhos roxos você está vendo o território antigo das 13 colônias. Aqui começa a independência dos Estados Unidos, e é a partir daqui que começa o desenvolvimento econômico americano depois dessa guerra de independência com a Inglaterra. Quando a gente fala de marcha para o Oeste, a gente fala de que há uma expansão. Expansão territorial em direção às terras do Oceano Pacífico. Mas por quê? Por qual motivo? De que maneira que isso influencia o desenvolvimento econômico de alguma coisa? Pensou, né? Para pensar o seguinte, que a gente tem que entender um pouquinho do processo histórico. Por exemplo, logo depois da promulgação da Constituição dos Estados Unidos, esse cara aqui que tu já ouviu falar, George Washington. George Washington foi eleito presidente dos Estados Unidos e exerceu por 2 mandatos. Ao longo desses 2 mandatos, ele teve um grande foco de incentivar o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, com a industrialização, o desenvolvimento comercial, e isso foi atraindo muitos imigrantes. Tanto que a população dos Estados Unidos cresceu muito e logo mais ou menos meados do século XIX já contava com quase 8 milhões de pessoas. Só que essas pessoas todas concentradas na região da Costa Leste. A região da Costa Leste é onde tinham as únicas cidades no molde capitalista, no molde urbano, tá? Porque esse território aqui era todo ocupado por indígenas, o México com cidades espanholas e o Canadá com algumas regiões já ocupadas pelos franceses, tá? Não esquece desse contexto do continente. Mas voltando, essa galera toda, ela começa a ser incentivada a ocupar as regiões, as terras vazias. E esse incentivo do governo de George Washington e os governos posteriores de atrair imigrantes para fazer a ocupação dessas terras vazias que vai fazer com que o desenvolvimento econômico americano cresça. Especialmente porque parte desse avanço em direção ao oeste tinha a ver com a construção de ferrovias. E a cada nova ferrovia surgiu uma nova cidade, e essas cidades iam crescendo, sendo ocupadas, e todo o território e desenvolvimento americano começava a sair da concentração da costa leste e ir em direção ao Oceano Pacífico. Quando eles chegaram aqui na região da Califórnia, muito tempo depois, os caras encontraram simplesmente uma das maiores reservas de ouro do planeta. Uma das maiores reservas de ouro do planeta. E era território mexicano. Mas os Estados Unidos, nesse processo da conquista por oeste, essa conquista não foi feita de maneira pacífica. Não foi feita apenas com uma grande caminhada, todo mundo fazendo uma leve canção, indo em direção ao oeste, todo mundo feliz. Não, gente. Essa conquista por oeste ela foi marcada por bastante violência. Parte dessa violência tem a ver com guerras contra o México em nome de territórios.
parte dessa violência também tem a ver com a questão indígena. E parte dessa violência também tem a ver com a questão social dos Estados Unidos. Vamos para esse lado aqui do quadro. Se liga só, nesse momento da expansão para o oeste, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, começava a fazer uma divulgação de uma ideologia chamada de Destino Manifesto. Significava, segundo eles, de que eles, os Estados Unidos, eram o país escolhido e os seus cidadãos eram o povo escolhido por quem? Pelo meu pai? Não, por Deus, para ocupar todo este território que era ocupado em sua maioria, por povos indígenas ou por ibéricos católicos, quando a gente fala sobre essa região do México. Olha só a doideira dos caras. A ideologia do Destino Manifesto, então, dá um corpo ideológico. Quando a gente fala sobre ideias, a gente ultrapassa vários assuntos, como economia, como desenvolvimento. A gente fala sobre ideias. E as pessoas, muitas delas, internalizaram essa mensagem vinda do governo, que atendia aos interesses governamentais e empresariais, e começaram a botar na cabeça de, Deus prometeu essa terra para mim, então eu vou lá pegar. Só que quem eram essas pessoas prometidas? Segundo essa ideologia, brancos, anglo-saxões e protestantes seriam esse povo escolhido e aquele designado para ocupar e explorar essas regiões. Tanto que esse termo, brancos, anglo-saxões e protestantes em inglês, se tu pegar a sigla, fica WASP. Essa sigla aqui é uma sigla muito ainda referida aos grupos de segregação racial, aos grupos racistas americanos, muito por causa do histórico que vocês já ouviram falar, século XIX, Guerra Civil Americana, fim da escravidão, início da Ku Klux Klan e outros movimentos racistas. Tem tudo a ver, tá? Esse contexto histórico do século XIX com esta aula que eu não vou falar, que é a Guerra Civil. Então mistura as coisas, qualquer coisa, daqui a pouco tu vai pesquisar. Pesquisa também sobre a sigla WASP, que você vai conseguir ter uma noção maior sobre a relação racial, ideológica e divina com essa ocupação dos Estados Unidos. E parte dessa ocupação, a grande maioria dessa ocupação, foi feita em cima de terras sagradas. Como a gente sabe, os povos originários do continente americano, eles sofreram desde o início com as invasões europeias, seja portuguesa, espanhola, estadunidense, inglesa, francesa, holandesa, todo mundo. Esses povos originários do continente americano, eles tinham e exerciam um modo de vida que era completamente diferente das ideias que estavam vindo da Europa. As ideias mercantilistas, posteriormente as ideias capitalistas. Então, esse choque cultural, ele acaba gerando, claro, assimilações, só que parte desse choque ele foi feito em cima de extermínios. Só do território onde hoje é os Estados Unidos, na chegada dos conquistadores, a população era estimada em 1 milhão de povos indígenas, entre vários, Cherokees, Cheyennes e Iroqueses e por aí vai. E mais ou menos em 1860, 5 anos antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, olha só, a população estava em média de 300 mil. Aonde foram parar as outras pessoas? 700 mil cabeças. Se mudaram para o México? Não. Essa conquista para o oeste ela foi marcada com violência, com guerras, com tocaias, tanto indígenas contra os invasores, tanto quanto os invasores contra os indígenas. Para a construção das ferrovias, muitas terras sagradas foram devassadas. E para isso acontecer, houve muita resistência indígena. Só que, ao mesmo tempo, a capacidade desses novos cidadãos americanos de uso da violência e de uso também de armamentos como metralhadoras, espingardas, armas de fogo em geral, contribuíram muito para esse domínio e para esse extermínio. Só que outra coisa também, que é uma coisa que é factual e é meio que óbvia, a população indígena era muito menor do que a população que estava chegando nessas terras, algumas delas sendo colocadas na cabeça essa ideologia do Destino Manifesto de super
superioridade religiosa, étnica, racial e cultural com relação a outros povos, como os povos indígenas. E um dos grandes efeitos foi a criação de diversos tipos de reservas indígenas, só que com um problema grave. Boa parte dessas terras, além de serem reduzidas, elas eram áridas e elas tinham pouco acesso à caça. Então, quando a gente olha para esse panorama de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, a gente também tem que olhar quais foram as consequências desse desenvolvimento. Isso porque eu nem citei sobre a escravidão, porque se eu fosse citar, essa aula ainda duraria muito mais. Então, meu amigo, minha amiga, se tu ficou até aqui, por favor, deixa esse like aí, dá uma curtida, compartilha para quem está estudando e tu acha que vai precisar dessa aula aqui. Um beijo.